Ó meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Não há nada neste mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés, Senhor. Por favor, salva-me. Eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas dizeis, Senhor, sua palavra e minha alma será salva. Olá a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma semana e muitos altos e baixos, como sempre, né? Essa vida é assim, ela é uma constante, é uma evolução constante. Não evolução no sentido de degraus, mas uma evolução, uma transformação, uma alteração de rumos, alteração de formas, leis interferindo nas formas, de modo a transformá-las completamente dos elementos para formas, das formas para os elementos e toda a movimentação que existe na matéria. E toda a movimentação que existe na matéria é uma sincronicidade perfeita, que não é vista, que não, assim, quando a gente nasce nesse mundo, a gente nasce nesse mundo para este mundo, ou seja, a gente nasce nesse mundo para a forma pronta, a gente nasce nesse mundo para o teatro montado, a gente nasce nesse mundo para a vida em funcionamento, para as coisas no seu andamento normal. Ou seja, aprendemos as coisas conforme a evolução das formas, não espiritualmente falando. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, mas o que a gente entende como crescimento espiritual são informações que a gente tem sobre, não experiências. E as experiências são as experiências da sincronicidade, não a experiência do. Enquanto a plataforma vai avisando as pessoas que estamos online, eu vou pedir para os que já estão, para que curtam essa live. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Tá? Eu tenho um link numa delas, na hora que nesta mesmo que o vídeo está sendo gravado, se vocês entrarem nela, se vocês clicarem no meu nome e abrirem minha página, vocês vão ver que tem um link, que clicando nesse link ele vai abrir as outras redes das quais eu participo, as outras redes que eu tenho canais iguais a esse, para que vocês possam me seguir e sempre que tiver postagens em alguma delas, vocês possam ser notificados. Por enquanto eu estou usando só essa plataforma, aos poucos eu vou usar mais de uma, mas a gente tem que ir aos poucos. Na verdade, eu nem bem sei usar muito bem esta plataforma, eu nem bem sei usar as plataformas. O mundo, esse mundo de online, esse mundo das lives, esse mundo das redes sociais, ele não é uma coisa para mim que eu estou acostumado. E eu não tenho ninguém ao meu lado que possa me ajudar. Realmente não tenho ninguém que se posicione e me ajude com alguma dessas plataformas para que eu consiga aprender a fazê-las funcionar. Ok? Então elas vão conforme eu consigo. Eu falei da última live sobre meditação e hoje eu vou até às 7, né? Normalmente eu falo um pouco, dou uma introdução até às 7 e depois eu entro no tema. Então eu falarei do tema especificamente na continuação da última live, 7 horas. Mas antes eu queria voltar a alguns tópicos, alguma coisa. Por exemplo, que quando a gente nasce nesse mundo, a gente não sabe, não tem acesso à espiritualidade plena. A gente não tem acesso à meditação. Na verdade, quando a gente nasce nesse mundo, a gente nasce para ter a experiência. Eu vou usar metáfora, tá? A gente
nasce para ter a experiência de Adão. O que significa isso? A gente nasce para ter a experiência de experimentar o mundo como a gente vê, a partir da nossa visão, a partir da nossa visão de Homo sapiens, a partir da nossa visão de criatura, a partir da nossa visão igual a qualquer outra criatura nesse mundo, vivendo os sentidos, né? A visão, a audição, tendo um cérebro e usando esse cérebro para entender as coisas, partindo de si mesmo, entende? E partindo de si mesmo como identidade, partindo de si mesmo como forma, com a identificação de que você é o corpo, com a identificação de que você é o nome que te deram, de que você é o acúmulo das coisas que você aprendeu. E é partindo desse ponto que você entende as coisas. E é partindo da perspectiva que você tem, partindo desse filtro que você tem na sua perspectiva de mundo. A sua perspectiva de mundo é um filtro. E é através dele que você entende e experimenta os sentidos e as coisas que você participa nesse mundo. A história da tua vida. Isso é perfeito, tá? Não é defeito, não é errado, você não tem que superar isso, passar para outra. Não, calma, eu vou entender isso. Você nasceu para isso, você nasceu para experimentar dessa forma. Esse por um lado é um mistério, mas ao mesmo tempo, o mistério do porquê, né? Porque você vai descobrindo aos poucos com as dicas que vão dando os mestres, né? Com a dica que seu mestre te deu. A gente fala sobre isso. Mas quando você existe nesse mundo, você olha e você participa desse mundo igualzinho qualquer outra criatura. Você não é diferente. Entenda. Um cachorrinho tem uma experiência desse mundo e uma visão desse mundo de acordo com a perspectiva dele. Da mesma forma você. Aonde existe a diferença? A diferença é que quando você foi feito, você tem dentro de você, você nasce com ele. Você nasce com um desejo, você nasce com uma busca, você nasce com uma pergunta primordial, você nasce com algo que te diz que você tem algo a descobrir nesse mundo, que tem algo a ser visto, entendido, experimentado, descoberto, que não é com este corpo e os sentidos igual ao que você experimenta este mundo e as coisas que você tem experimentado. Algumas pessoas chamam isso de espiritualidade. E quando você chega, alguns chamam de além da identidade. Quando você chega nesse ponto de dar ouvidos, dar crédito, dar atenção, dar foco a essa pergunta interna, isso te leva a você fazer várias coisas, procurar a visão científica desse universo, a visão religiosa desse universo, a visão literária, a visão dos livros, do que foi escrito sobre ele, do que foi escrito sobre como tudo se formou. Esses escritos, esses livros, têm vários nomes, né? Torá, você tem o Alcorão, você tem a Bíblia, você tem o Srimad Bhagavatam, você tem os Vedas, você tem o Sutra do Diamante, você tem o Sutra da Luz de Ouro, você tem... Eu vou ficar enumerando aqui, você vai ficar meio doido. Eu sei que tem gente que pega esses nomes e fica comprando livros. Tem Vivekachudamani. Gente, as fontes dos livros
espirituais, espiritualistas, dos livros que falam sobre um mestre, dos livros que falam sobre a mensagem desse mestre, dos livros que falam sobre como esse mundo foi feito, por que foi feito, o propósito da vida humana, para pessoas que têm interesse. Para pessoas que têm interesse. E isso é o mistério. Porque isso é o livre-arbítrio. Eu sei que muita gente usa a palavra livre-arbítrio assim. Eu tinha que decidir se seria médico ou engenheiro. Isso não é livre-arbítrio. Okay? Isso é liberdade de escolha. É outra história. Livre-arbítrio é uma liberdade de escolha, mas não é entre as coisas desse mundo. Mas é entre esse mundo e o que está por trás dele. É entre viver nesse mundo e viver nesse mundo com a visão, a perspectiva e a experiência do que está por trás dele. Livre-arbítrio é a escolha mais sagrada. É uma lei que até mesmo os mestres obedecem, não quebram. Eu me lembro de, por exemplo, um mestre que para a gente é muito conhecido, então eu prefiro usar ele como exemplo. Quando aconteceu dele estar entre ele e Barrabás perante o povo, e Pilatos perguntando para o povo quem que eles queriam que fossem libertados, que fosse liberto, e quem seria sacrificado na crucificação. E o povo escolheu Barrabás, e Jesus foi sentenciado à morte, oficialmente. Naquele momento, eu sei que muita gente, inclusive discípulos dele, pessoas que conviviam com ele, olhavam, e alguns, eu não vou dizer que todos, porque eu não estava lá, não os conheci, não conversei com eles, então eu não sei o que eles sabiam. Ou pelo menos, independente do que sabiam, do que sentiram. Mas naquele momento, aquele que era tão poderoso, Filho de Deus, com todos os poderes ao seu dispor, ressuscitou mortos, deu visão a cegos, fez surdos ouvirem, paralíticos andarem, doentes, leprosos, fez tanta mutação, fez tanto milagre, fez tanta alteração das formas, da genética, mexeu com tanta coisa. E talvez as alterações que ele fez na genética, as alterações que ele fez nos acidentes, nas malformações, o que quer que seja que a gente chame, que o ser humano entende como defeito, quando ele alterou isso, quando ele fez tudo isso, ele estava provando o seu valor. Mas quando ele esbarrou numa situação entre ele e Barrabás, ele não usou seus poderes para alterar, porque ele respeitou o livre-arbítrio, a escolha das pessoas com o que elas queriam fazer de suas vidas. Independente, porque sempre é assim, é de acordo com sua perspectiva de vida, é de acordo com sua perspectiva de mundo. E essa era a perspectiva de mundo daquelas pessoas. Porque muitas vezes ele dizia, aqueles que tenham ouvidos que ouçam, aqueles que puderem ver, que vejam. E ele dizia, eu falo por parábolas, para que aqueles que saibam, entendam. Aqueles que não saibam, não entendam. Então não era uma coisa que ele chegava e falava, vocês todos vão
pelo caminho que eu estou mostrando. Não foi assim. Ele respeitava o livre-arbítrio. Ele falava, e aqueles que entendiam, no meio de suas perspectivas de mundo, de sua sede, de sua busca, no meio de tudo isso, aquelas pessoas que de alguma forma entendiam, conseguiam entender, é como ele falava, eu falo para essas pessoas. Essas pessoas me entendem, essas pessoas sabem o que eu estou dando, quem eu sou, o que eu estou fazendo, minha missão. Os outros não sabem. Não é meu papel mexer com os outros, mas é meu papel proteger e ensinar aquelas pessoas que eram do mundo e o Senhor fizesse com que elas chegassem a mim para terem a vida eterna. Eu falo por estas pessoas e também por aquelas pessoas que no futuro irão crer em mim por causa da minha palavra, por causa da minha experiência, por causa do meu Pai, por causa do Espírito Santo. Para ele, a missão dele era estar com essas pessoas e deixar sua mensagem para as outras que quiserem estar com ele. Estar com a pessoa que dá essa experiência. Estar com os frutos que não é possível saber se é a árvore verdadeira. Porque o mestre você nunca vai saber. Assim como as pessoas que escolheram Barrabás não sabiam. Vocês pensam que elas sabiam? Elas sabiam o nome dele. Elas sabiam que ele era um cara que estava falando sobre Deus. Que nós e Deus somos um. Era isso que elas sabiam. E era a única coisa que elas sabiam. A missão física de um personagem. E elas identificavam isso na sua perspectiva de mundo como uma atividade de um profeta, de um sábio. E muitas vezes, pelo não entendimento, porque muitas vezes confundiam Jesus com um revolucionário. Vocês sabem disso. Esse foi o motivo pelo qual ele foi morto. Porque as pessoas pensavam que ele era um líder que poderia alterar a história de poder do império. E ele não veio para isso. Ele não veio para isso. Foi morto por causa disso. Mas não foi morto pelo que ele veio oferecer. Foi morto pelo não entendimento das pessoas e a liberdade delas de não entender e manter o não entendimento. Ainda faltam 9 minutos para entrar no tema. E para esse mestre, Jesus, ele, assim, que eu me lembro, tiveram 2 momentos. Um foi entre ele e Barrabás. Esse momento foi terrível. Onde ele, eu sei que ele podia e a vontade seria. A vontade era, não sei se ele teve essa vontade. Mas eu me imagino no lugar, né? Que é um absurdo você se imaginar no lugar de mestre, mas vamos lá, só para poder... Naquele momento, tendo todos os poderes que ele tinha, a vontade de chegar e falar, vamos parar com isso, chega, vocês vão me ouvir agora, era muito grande, mas ele respeitava. E esse é o que a maioria das pessoas não entende, o livre-arbítrio, que é o respeito. Seu Criador é seu Criador, e ele não interfere. Ele faz a criatura, coloca os véus, faz com que elas acreditem que elas são a criação que ele fez. As pessoas não sabem que são o Espírito. E saber o que elas são, saber que elas são o Espírito, ou seja, entrar para o nível espiritual, ter a experiência espiritual,
É uma escolha. Que quando o verbo se faz carne, o verbo feito carne respeita a escolha. Pelo menos isso é o que demonstra a história. Ele luta com as armas dos seres humanos. Houveram épocas em que um mestre era um rei. Já houve, tem escrituras sobre isso. E na história existe um rapto. Eu não sei a palavra rapto. Um sequestro, vai. Eu não sei se é rapto ou sequestro, mas vamos chamar de sequestro. Eu acho que era rápido, mas vamos lá. Aí, vamos usar o Ravana, que era um inimigo do rei, que morava numa ilha, Ceilão, se eu não me engano, não me lembro direito. Essa sequência. Mas assim, a história que importa, a parábola que importa. E era assim, esse demônio, chamado demônio, né? Mas esse outro rei, ele pega a esposa desse mestre, aproveitando que ele estava exilado, aproveitando que ele estava vivendo um momento sabático. Tinham expulsado, entre aspas, tinham tirado ele do posto de rei e colocado o irmão dele. Esse aí que diz a história. E ele estava vivendo na floresta, com Sita, sua esposa. Alguns amigos, Ananda e mais alguns outros, acho que era Ananda. E ele estava ali no meio, nessa história, e esse inimigo dele pega a esposa dele e leva para a ilha. E ele fica ali na floresta, no meio dos animais de estimação dele, que eram os macacos, né? Ali eram os animais de estimação, eram macacos, não tinha cachorro ali, né? Eu sei de mestre ali que tinha vaca como animal de estimação, por isso ela é sagrada na Índia. Por ele ter escolhido uma vaca como um animal de estimação, virou bicho sagrado. Mas assim, quando sequestraram, quando levaram, quando roubaram, quando raptaram a esposa dele, ele era mestre, o verbo feito carne, há milhares e milhares de anos atrás, na Índia. Esse mestre Rama era o verbo feito carne. Ele poderia fazer qualquer coisa. Mas ele respeitou o livre-arbítrio. O que significa respeitar o livre-arbítrio? Ele não chegou e falou, eu vou transformar a cabeça, a perspectiva de Ravana para que ele devolva a Sita. Ele não fez isso. Ele chegou e fez o quê? Usou o corpo de Rama e o recurso que ele tinha ele usou alguns amigos que estavam com ele. E assim como um cachorro defende seu dono, Hanuman, que era o líder dos macacos ali. A história diz que era macaco, eu não sei bem se era isso, mas vamos lá. Se é assim, vamos imaginar que Hanuman, que era o líder dos macacos, quando viu que Rama partiu para a guerra, foi defendê-lo, assim como faz qualquer criação. E ele usou o quê? As ações, os recursos deste corpo. Ele não fez milagres, ele usou os recursos desse corpo. E usando os recursos desse corpo, ele com o seu exército foi até a ilha e libertou sua esposa. Essa é a história. Ele poderia ter usado os seus poderes, porque muita gente fala que ele tinha poderes, né? Usando Jesus com seus milagres, associando, cada mestre tinha seus poderes, mas ele não fez. Ele respeitou o direito de Ravana de não se prostrar ante ele, de não reconhecê-lo como mestre, de desafiá-lo a ponto de sequestrar sua esposa.
E na história, Krishna, por exemplo, a história de Krishna, no Bhagavad Gita, Krishna era um guerreiro que, eu não vou dizer pilotava, né, que levava a biga, levava a carruagem, não sei se era biga, porque biga, se não me engano, são 2 cavalos, Krishna acho que tinha 4, não lembro bem, pelo menos parecia as pinturas, mas ele levava seu carro de guerra, vamos chamar assim, e ele tinha o príncipe que era Arjuna, eu ainda tenho alguns minutos, e tinha o príncipe que era Arjuna. Histórias são legais, porque são essas parábolas, essas metáforas são lindas. E Arjuna, que era o príncipe, que estava sendo atacado, né, que seu reino estava sendo atacado, ele falou para Krishna, Krishna, me leva, toca o carro, né, ele era o príncipe, né, leva o carro entre os 2 exércitos, eu quero olhar frente a frente, quero ver quem são meus inimigos. Imagina isso na história. Krishna pegou, guerreiro, a serviço do príncipe, amigo pessoal do príncipe, levou o príncipe entre os 2 exércitos. E o que fez Arjuna, quando ele olhou tudo, e ele viu que, para ele preservar seu reino, ele tinha que matar, destruir. Eu ia entrar em alguma coisa agora, mas não vou. É muito doido, eu não posso fazer isso. Mas assim, quando ele chegou no meio entre os 2 exércitos, ele ficou desolado, frustrado, sentou no carro, na carruagem de guerra dele, no carro de guerra dele, no tanque de guerra dele, se sentou ali, olhou para Krishna e falou, Krishna, eu sempre soube quem era você, mas nunca aceitei você como um mestre, você sempre foi meu amigo, mas nesse momento eu preciso de um conselho, me ajuda, eu estou desolado, eu não tenho forças, como que eu vou conseguir manter meu reino, sabendo que para isso eu tive que destruir, matar pessoas que eu admiro, embora elas queiram me destruir. Krishna olhou seu amigo, príncipe, sendo atacado. O que ele fez? Ele podia ter alterado a história, não poderia? Ele poderia ter quebrado a lei do livre-arbítrio, não poderia? Que é o direito e Ele poderia simplesmente chegar e falar, ok, eu vou alterar a história. E assim como dar pernas para um aleijado, visão para um cego, ele poderia chegar e dar inteligência, clareza para as pessoas que estavam atacando aquele reino. E dizer, gente, vocês vão lutar contra o verbo feito carne. Vocês não vão fazer isso. E alterar a história. Porque tinha poder para isso. Pelo menos é o que você vê na história. E eu não vou discutir isso, porque minha visão é pior do que isso. Pior assim, é mais profunda do que isso. E ele chegou, e isso que as pessoas não entendem. Ele respeitou a lei do Criador, que é o direito ao livre-arbítrio. Não a decidir coisas, é como eu estou falando, decisão nesse mundo, as coisas que você escolhe, sabe, suas decisões e escolhas, né? Nesse mundo não tem nada a ver com livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma lei que você só conhece, ama e respeita, vê, percebe e está com ele. Se você escolher esse lado do livre-arbítrio, que o mestre veio com a missão de te levar para esse lado, de te ajudar a transpor esse umbral, a transpor esse muro, essa parede, a transpor essa barreira, a transpor esse obstáculo, nem sei se o nome é isso, okay? Mas a permitir que você tenha o acesso, que a partir daí, o seu livre-arbítrio, a sua escolha, nesse sentido, está nas suas mãos. Porque
que mesmo conhecendo, mesmo sabendo, ainda assim você tem uma escolha. Vide Judas. Ok, gente. E a história está cheia de parábolas sobre o livre-arbítrio. Onde o mestre é o mestre, ele vem nesse mundo disfarçado e se disfarça muito bem. Uma hora de rei, uma hora de príncipe, uma hora de motorista, né? Do carro de guerra de um príncipe, uma hora de sapateiro, uma hora ele era surdo, uma hora ele é jardineiro, gente, carpinteiro, tantas identidades diferentes o mestre usou nesse mundo. Indígenas de várias tribos, tem histórias de mestres que nasceram na tribo deles e deixaram registrado. De Ganauí, da Tupã, Jacairá, tantas vezes, no Egito, na Índia, na China, no Japão. Cada civilização teve seu momento, sua chance. E a gente só sabe dessas chances, desses momentos, pelas escrituras. A escritura é o livro que fala sobre essa experiência. Ou de quem deu essa experiência. Não fala nem muito claro. Fala da experiência, mas muito. Não é se fosse uma perspectiva clara, seria diferente. Mas não é assim. É bem parábola mesmo. É bem feito para aqueles que entendem. Para que aqueles que não entendem não saibam. E é assim que são as pessoas quando têm acesso aos livros. Porque o livro não dá a experiência. O livro é uma seta que indica a direção que você tem que ir para ter a experiência. É como uma seta que você está na estrada e encontra uma placa que diz 90 quilômetros, São Paulo, um exemplo. E você chega, senta embaixo da placa e diz, cheguei. Escrito aqui, São Paulo, cheguei. E assim, gente, essa experiência, essa história de livre-arbítrio é muito profunda. Mas vamos lá. Quando você está olhando para o que significa a meditação, eu comecei a falar sobre isso e prometi que ia continuar e vou continuar hoje. Como que você vive nessa vida com meditação? Porque para muita gente, meditar é sentar-se num canto e praticar um mantra ou fazer alguma disciplina nesse sentido. Meditação é uma experiência entre você e seu Criador. Meditação é voltar para casa. É uma experiência real. E essa experiência, para que a gente seja didático, para que a gente possa falar dela sem muita chance das pessoas que têm entendimentos diferentes associem isso a qualquer coisa mística ou oriental, qualquer coisa, porque meditação, eu já falei muito bem que não tem nada a ver com uma civilização, uma cultura, tá? Meditação é você como ser humano se conhecer, é você utilizar um espelho para ver quem você é, o que você é e como você vive com essa experiência nesse mundo. Para que serve isso nesse mundo, tá? Então, antes de falar para que serve isso nesse mundo, falando sobre a experiência em si, eu estava explicando na última live que existe aquela experiência que você conhece como meditação vendo figuras, por exemplo, né? Que a gente conhece do yoga, por exemplo, ou das religiões, que é aquela pessoa assim, aquela pessoa de olhos fechados, ajoelhada, num determinado momento, tendo uma comunhão com Deus. E aí você olha o yoga, a mesma coisa. Você vê pessoas... Isso é para que você identifique a posição que eu estou falando, é o momento que eu estou falando, que é a meditação focada. Você vê aquelas pessoas, por exemplo, que estão sentadas numa poltrona,
com os braços e as mãos em mudra. Eu estou falando de yoga, tá? Do yoga. Então, assim, aí você vê as pessoas sentadas numa poltrona, ou então sentadas encostadas na parede numa almofada, ou sentadas no chão com as pernas cruzadas naquela posição que a gente conhece como posição de lótus. Tá? É o nome da posição. E você olha todas aquelas asanas específicas para meditação, e você fica achando que meditação é ficar naquela posição, imaginando algo. Não, gente. Quando você conhece a meditação real, o Raja Yoga, quando você conhece isso, existem as formas, didaticamente, né? Existem as formas de experimentar o que você vai experimentar na meditação. E eles dividiram, está na literatura, em 3 maneiras diferentes, para que a gente possa entender. O nome: meditação focada, meditação plena e compaixão e bondade. São 3 formas de meditar que a literatura expõe. E eu falei sobre meditação focada, vou repetir rapidamente em alguns minutos, que é exatamente quando você vê aquela posição das pessoas onde elas estão para dentro. Naquele momento, muitas pessoas olham e falam assim: eu não sirvo para meditar. Vocês já ouviram isso? Aí você pergunta: mas por que não? É tão legal, tal, ajuda a ter concentração, ajuda a ter foco, ajuda no teu trabalho, ajuda a disciplina, ajuda você como empresário, ajuda você como, sabe, essa parte de você usar uma técnica interior, seja um mantra, seja uma incantation, seja uma oração, uma visualização, algum tipo de coisa assim. E aí, esse momento onde você se volta para dentro, muitas pessoas falam assim: não, eu não quero porque eu não tenho, sabe, eu não consigo parar de pensar, eu não consigo ficar 2 minutos quieto, eu sou muito agitado, entende o que eu estou falando? E aí elas falam: não vou fazer meditação porque elas não sabem o que é isso. Eu estou falando para as pessoas que sabem, eu estou falando para as pessoas que entendem, eu estou falando para as pessoas que buscam descobrir o que são e como experimentar, como isso se torne uma disciplina, uma prática viável, clara, que qualquer pessoa com ou sem concentração consiga ter. Ok, a meditação focada é aquela onde você, sabe, é um momento de concentração, não é aquele momento que você põe tua mente daí. Não, gente, esquece isso. A mente é um monte de macaco doido. A mente é cavalos em disparada numa carruagem, cada um querendo puxar a carruagem para um lado e termina derrubando essa carruagem. A mente é isso, não estou falando disso. Qualquer hora eu falo sobre a mente humana, mas não é isso. É só sobre aquelas visões que nós temos de meditação associada à realidade, ao que se realmente tem a ver. Então vamos lá, meditação focada é aquele momento em que você vai se isolar. Entende? Meditação você não precisa fazer na frente dos outros. Vai para o teu quarto. Você quer fazer na frente dos outros, quando for uma coisa coletiva, entre pessoas, entre amigos que vão meditar, tudo bem. Então você se senta para experimentar o que existe dentro deste corpo. Para experimentar puro a vida, o espírito. E para ficar um tempo sendo o que você é. Para que dessa experiência de estar com, você perceba que você é a essência. Para que você venha a ser o que você verdadeiramente é. Assim como você, sem escolha, se tornou essa identidade e este corpo, você descobrir que você é luz, que você é o Espírito, que você é a vida, você estar com o Espírito, estar com a luz, estar com a vida, em comunhão só, sem
a identidade, a identificação com o corpo, sem ser esse personagem vivendo nesse mundo. Naquele momento, todo mundo que olha para dentro descobre que ele é não igual, a mesma coisa que o outro ou que qualquer coisa. Aí você entende o que é onipresença. Entende o que é onisciência e onipotência no conjunto da meditação. Com o entendimento que você adquire aí e com satsang, com a mensagem do mestre. E aí, gente, nesse momento você vai para dentro. Quando que você vai fazer isso? Por quanto tempo? Gente, entenda o princípio. O princípio é ir para dentro. A gente nessa vida se disciplina a fazer um monte de coisas. Eu vou ficar tanto tempo fazendo tal coisa, a gente vai, acorda mais cedo. Eu vou dar exemplo, tá, gente? Não estou falando para você fazer isso, estou dando exemplo. Você acorda mais cedo para estudar, você acorda mais cedo para aprender alguma coisa, você acorda mais cedo para praticar um esporte, você acorda mais cedo para academia, você acorda mais cedo para se alimentar de determinados alimentos que você precisa, você acorda mais cedo para tomar remédio durante o período X, para fazer alguns exercícios com um fisioterapeuta para poder ter mais performance, fazer pilates, fazer tanta coisa. Você arruma um tempo para fazer tanta coisa no seu dia a dia. Você arruma um tempo para praticar mantra dessa forma. Então, é isso. Isso nasceu de você ter um tempo determinado para isso. Então, na sua vida, você disciplinar-se a ter o tempo de meditação. Quanto a esse tempo? Gente, na nossa vida atual, dificilmente você consegue ficar 1 hora sentado. Mas se você conseguir, é o tempo ideal. Ah, mas eu não consigo ficar 1 hora. Fica meia. Ah, mas eu não consigo ficar meia hora. Fica 10 minutos, fica 5 minutos. Gente, uma coisa que eu aprendi, eu não posso duplicar isso, mas é uma coisa que eu aprendi, pelo menos minha experiência, é que tempo é relativo. Lembra a história acho que foi Einstein que disse. Eu não sei o que ele disse exatamente a frase, mas eu já ouvi tantas vezes que está misturado, mas o sentido é o mesmo. Que diz o seguinte, relatividade, que diz o seguinte: 3 dias com a pessoa que você ama. 3 dias com a pessoa que você ama não é suficiente. É pouco tempo. 3 segundos sentado num fogão em brasa é tempo demais. O tempo depende. Então, uma meditação, se você tem 1 segundo como máximo, é muito tempo. Não é muito, é bastante, é suficiente. Imagina que você só tem 1 segundo de vida para estar com Deus. Ele é pequeno, mas ao mesmo tempo ele é pleno. Então meditar, a disciplina é hábito. O hábito de ficar 1 hora sentado é para que você se acostume a ficar o maior tempo possível. Nos ashrams, nos mosteiros, nos monastérios, né? As pessoas se disciplinam a ficar horas fazendo aquela prática de interiorizar-se, de meditação focada, para poder criar hábito. Ok? É uma disciplina, é disciplinar-se a ter hábito de experimentar por um tempo maior. Então, se uma pessoa perguntar quanto tempo de meditação focada, gente, é o tempo que você pode, o que você consegue, e não precisa ser sempre o mesmo tempo, pode ser alterar esse tempo, não tem problema. Mas meditação focada, ou seja, você vai precisar, ou você precisa, você tem que, você pode, livre-arbítrio é doido,
disciplinar-se a ficar um período em contato com essa experiência dentro. Então aí você vai ter a experiência só entre você e o Criador, para que não exista você e o Criador dentro, para que você seja um dentro. Okay? Então, imagina que meditação, aquela meditação que assim, culturalmente a gente observou, é a meditação focada, é só para ficar você sem atenção, sem olhar para esse lado de fora. Você vai se sentar, vai deitar, ou vai, sei lá, e vai vir para dentro. Só para ficar e ser essência. Essa é a meditação focada. Só que, quando você vai voltar-se para fora, levantar da sua meditação focada, sair da sua almofada, da sua poltrona, da sua cama, do seu chão, de onde quer que você esteja, encostado, ou usando como plataforma, você vai sair disso e vai para onde? Tomar seu café de jejum, vai para o seu trabalho, para a sua escola, para as suas atividades externas. Quando você estiver fazendo isso, acaba a meditação? Não! Você tem a meditação focada e a meditação plena. O que é meditação plena? É que você vai manter a consciência, a concentração interna e externa ao mesmo tempo. Isso é uma disciplina. Por quê? Porque a sua consciência, a sua percepção, você como observador, vai aprendendo a ser o observador de si mesmo agindo, de si mesmo sendo. E isso significa ir tirando os véus. E aí você vai experimentando dentro e fora ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você estuda, ao mesmo tempo que você trabalha, ao mesmo tempo que você dirige, que você calcula, que você toca, que você pinta, que você exerce uma atividade. Você faz isso consciente da essência, dentro e fora de você. Isso é meditação plena, ou seja, então meditação não é aquele momento que você se fecha para olhar para dentro, é também aquele momento que você vai olhar para fora, viver como lá é, ou viver como o nome que você tem, a identidade que você tem. E nesse momento você começa a perceber que você está colocando na sua estrutura de vida, na sua identidade, que você é um homem que conhece a Deus, que experimenta a Deus. E você, na sua identidade, tem na sua identidade, não só, eu sou engenheiro, eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um artista plástico, eu sou um músico. Você não só tem a sua habilidade, não só o seu talento sendo exercido, não só a sua profissão, não só isso nesse mundo, mas sendo o Espírito, sendo a luz, agindo nesse mundo, sendo o que você é, agindo, sendo, dentro e fora, completo. Ok? E aí, você tem a experiência de viver com a meditação, ter a meditação. A meditação é para ser experimentada, para dentro e para fora. Não é que meditação vai ser só aquele momento que você vai para o teu quarto, fecha seus olhos, se isola, senta na posição de lótus. Aquilo lá não é só aquilo que é meditação. Estar dentro de você
Você pode estar dentro de você em todos os momentos. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo para você. Quando você está sentado de olhos fechados, você está vivendo. Então, eu vou dar um exemplo. Você está respirando. Respiração não é você que respira. A respiração o Criador colocou para fazer esse corpo funcionar, para que todo o mecanismo dele esteja em funcionamento. Você está respirando. A respiração é associado à vida. Tanto é que o médico olha, se você é uma pessoa, um profissional, olha para ver se você está respirando, para saber se tem vida naquele corpo. Vida é o sinal que tem um movimento dentro de você. Esse movimento é vida. Deus é movimento, logos. Então, se tem movimento, se você respira, então Deus está dentro de você. Então, você está vivo, está tudo ok. Quando você senta, fecha seus olhos, você está respirando lá. E muitas técnicas de meditação, muitas pessoas falam para você: respira, inspire, expira calmamente. Lembra-se disso? Ok, por que faz isso? Porque prestar atenção na vida, no movimento da vida, fazendo o teu pulmão funcionar, fazendo a respiração acontecer, é uma maneira de você se centrar, se concentrar para poder experimentar. Ok, gente? E aí você mantém seu foco na respiração. Mas quando você está respirando, você começa a perceber que se você prestar atenção conscientemente na respiração, ela não interfere, porque sua consciência vai estar, assim como você está andando na rua sendo você, você vai estar na rua sendo você, respirando. E se sua concentração consegue manter o foco junto com outras coisas, né? Sua concentração, que eu quero dizer, sua consciência, não perde a capacidade de observar dentro e fora, a respiração e o mundo fora, a vida dentro e as formas. Se você consegue essa habilidade, porque é para isso que existe a meditação plena, é que você possa estar sendo luz existindo nesse mundo, porque é o que você é. E essa experiência vai te levar ao nirvana, essa experiência vai te levar ao paraíso, essa experiência vai te levar a estados alterados de consciência, a estados espirituais, a estados melhores, ok? Que seria máxima performance. Okay. Então a meditação é para ir dentro e também fora. A meditação é completa. E nas atividades a meditação pode estar aí. Sim, gente, entenda uma coisa. Essa parte que diz compaixão e bondade não é um mandamento. Por que foi associado compaixão e bondade a uma técnica de meditação? Não é uma técnica, mas quando você é, você não tem como deixar de ser. Por quê? O que advém, a consequência de você ser a essência, de você ser luz, de você ser o espírito, a consequência é que você percebe. Aqui e aí é igual. E se aqui e aí é igual, qual é a minha relação contigo? Minha relação contigo é com o seu nome, com o seu corpo? Ou tem um componente a mais quando você medita? Tem um componente a mais quando você medita, que é: eu sei quem você é. Eu sei o que você é. Eu sei que você é o Espírito. Eu sei que você é luz. Você pode não saber. Você pode não se importar. Mas eu sei. E minha relação com você, minha relação com as criaturas, minha relação com todas as criaturas, animadas ou inanimadas, a minha relação com o universo interno e externo,
olhando aqui que tem um corvo num prédio ali, é muito bonito ver ele voar e é muito grande, não? Pelo menos, não sei se é abutre, corvo, é corvo. E quando você olha para a vida interna e externa, você começa a ter uma relação com a onipresença, com a onisciência, com a onipotência. E a meditação é isso. Começa a nascer dentro de você um sentimento de olhar e ver que tudo é o que você enxerga dentro. O que você enxerga dentro está manifesto nas criaturas. As criaturas são a manifestação da luz, do Espírito, da essência. Na verdade, tudo que existe é a essência. O que a gente enxerga é a criação dessa essência. É o movimento, que na verdade tudo é energia. Então, esse sentimento que foi chamado de compaixão e bondade é um sentimento que nasce. Por isso você olha pessoas que entendem que tudo é energia e que tem vários níveis de energia, níveis para poder didaticamente, tá? Vários níveis de energia, da mais densa, que é a matéria, a mais sutil, que é a luz. E entre a luz, a essência, e entre a manifestação mais densa da energia, que é a matéria que a gente conhece, as energias que regem, que movimentam, que dirigem, que são assim, direcionadas, como por exemplo, boas vibrações são direcionadas, são de você direcionando consciente ou inconscientemente, com intenção, consciente ou inconsciente, as energias. E você faz as energias, você vibra e faz as energias vibrarem, e elas, por causa da grande rede, da grande cadeia, que é esse universo, que é tudo ligado, tudo é uma coisa só. O que você pensa, o que você sente, o que você tem intenção, o que você está transmitindo, consciente ou inconscientemente, ela corre, porque é uma coisa só. E aí você começa a perceber que você precisa, o que não é que você precisa, você começa a desenvolver inconscientemente, ou conscientemente, porque você vê, observa o que é compaixão, o que é bondade. Por que Jesus olhava e falava, eles não sabem o que fazem, Pai, perdoai-os. E por que ele dizia, seus pecados estão perdoados? Porque ele sabe que o ser humano não está agindo porque sabe, mas porque não sabe, de acordo com sua perspectiva de mundo, seu autoconhecimento, é que o ser humano é o que ele está sendo, age como ele está agindo. Ele não age como luz, ele não age como Deus, ele não age como onipresença, ele age como o que ele acredita que ele é, este corpo. E por isso, um mestre olha para o ser humano e respeita, porque é um movimento no grande jogo de xadrez, onde o Criador leva a peça que você movimenta. Onde nesse grande tabuleiro, as criaturas movimentam as peças do tabuleiro. E a onipresença, Deus, o Criador, faz as peças e o jogo acontecer. E você está jogando. Você, enquanto ser humano, está jogando. Você está atuando.
Você é um personagem desse grande teatro da vida. E você está movimentando as peças com cada pensamento intencional. Às vezes até intencional. Não intencional. Consciente ou inconscientemente. Você está movimentando de acordo com sua perspectiva de mundo. De acordo com tua consciência, de acordo com tua percepção, de acordo com teu despertar. Entende? De acordo com teu acerto ou tua falha. Você movimenta certo ou errado uma peça. E esse movimento certo ou errado é uma avaliação nossa que é certo ou errado. Porque o leão foi feito para comer a sua presa. A presa foi feita para fugir do leão e viver sua vida. Várias presas nos comem. Vários predadores nos comem. Vários momentos somos presa nesse mundo. Em vários momentos somos predadores nesse mundo. E em termos de energia, vários momentos somos a presa. Em vários momentos somos os predadores. Ter escudo. Aprender. Experimentar essa vida com clareza é uma opção dada por um mestre. E a meditação é a experiência prática desse presente. Ok, pessoal. Amanhã, 6h33, espero estar aqui com vocês novamente. Fico muito feliz, muito contente de poder ter feito essa live hoje. Espero continuar. E vocês, não se esqueçam que no primeiro comentário vai estar meu telefone pessoal. Assim que esse vídeo terminar, eu vou na plataforma, digito o meu telefone, o meu celular pessoal. Não para que vocês liguem para mim, não façam chamadas. É para que vocês usem como mensagem, ok? Meu telefone está configurado para não receber chamadas, só mensagens. Então, por favor, mande mensagens. Oi, sou fulano de tal, entendeu? Estive na live, me adicione. E aí, estou aqui, interagindo, ou tenho perguntas a fazer, ou não. Ok? Mas é para isso, para a gente manter contato direto. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Graça e paz.